Bom, então, mais uma vez, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos começar o estudo do nosso novo livro, né? A Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer, um livro maravilhoso. Vamos começar pelo prefácio, né? Então, eu vou fazendo como a gente já estava fazendo, né? Não vou ler na íntegra, vou só pegar alguns pontos principais aqui, se alguém quiser também falar depois, que chamou a atenção, e assim a gente vai compartilhando, né? Uma coisa que eu queria falar para vocês, para quem já tem o livro, né? E o ideal é nós lermos com antecedência, né? O capítulo, chegar aqui na segunda já tendo lido. A gente tem uma semana para ler, né? O livro é curtinho, são poucas. Esse capítulo, por exemplo, são poucas folhas, acho que 5 folhas. Então, assim, uma leitura bem rápida. E para a gente poder fixar aquilo que a gente lê, o ideal é o quê? A gente ensinar, né? Compartilhar aquilo que, os pontos que chamaram a atenção, porque senão a gente acaba lendo como mero espectador, né? E às vezes não absorve tudo. Então é legal, a ideia seria nós compartilharmos, né? Cada um falar um pouquinho o que achou legal, porque às vezes eu falo aqui o que chamou a minha atenção. E às vezes, quando vocês leram, teve outros pontos que às vezes para mim não foram tão assim importantes, mas para vocês chamou atenção, né? Então é legal a gente compartilhar, fica também uma coisa mais dinâmica, tá bom? Então vamos lá. No prefácio ela diz assim, ó: a rejeição começa como uma semente que é plantada em nossa vida por meio de vários acontecimentos. Deus disse que seu povo deveria ser como árvores de justiça. Árvores têm raízes. As raízes determinam os frutos. Frutos podres vêm de raízes podres, e frutos bons vêm de raízes boas. O fruto em nossa vida tem origem onde estivermos enraizados. Aí ela diz aqui, ó: ninguém atravessa a vida escapando totalmente da rejeição. Mas, se você está enraizado no abuso, na vergonha, na culpa, na rejeição, ou em uma autoimagem pobre, como estive por muitos anos, então os problemas começam a se desenvolver. Aqui está a boa nova: você pode ser livre do poder da rejeição. Todas as áreas da sua vida que estão fora de ordem podem ser reestruturadas por intermédio de Jesus e de sua obra que ele realizou na cruz. Isso aconteceu comigo e Deus pode fazê-lo por você. Comece a crer nisso. Não aceite a escravidão, mas determine-se a ser livre. Oro para que este livro o coloque num caminho novo em direção a essa liberdade, né? Então, esse prefácio aqui, né, ela já começa falando e nos confrontando, né, de que a rejeição, ela compara isso como uma semente, né, e uma semente gera o quê? Raízes, e as raízes que vão determinar os frutos, né, se uma raiz estiver saudável. Isso a gente também viu no livro lá das Mulheres Improváveis, né? Teve um capítulo que falou bastante sobre isso. Então, a gente vê aqui como é importante identificar as raízes, né? No que nós estamos alicerçados. Quais são as nossas raízes? Será que elas estão bem? Será que elas estão saudáveis? Porque se elas estiverem saudáveis, nós vamos produzir frutos bons, né? Mas se elas estiverem adoecidas, se a nossa raiz estiver adoecida, os frutos que nós vamos produzir talvez não serão tão saudáveis, né? Então, é isso que ela diz aqui. E nesse primeiro capítulo, né, esse livro vai falar um pouquinho sobre como a rejeição, ela é uma das ferramentas preferidas de Satanás. Ele usa isso, ele usa a rejeição para destruir a nossa identidade, para mudar aquilo que Deus nos criou para ser, né? E esse capítulo vai nos ajudar a identificar como que essa raiz da rejeição, como que ela é plantada e como ela acaba influenciando em diversas áreas da nossa vida.
E aí eu quero começar já com uma pergunta aqui. Quem de vocês nunca se sentiu excluída? Nunca se sentiu rejeitada? Quem nunca se sentiu aqui não valorizada em algum momento da sua vida? Eu acho que todas nós, né, em algum momento já nos sentimos assim, que nem ela colocou, não tem como passar pela vida escapando totalmente disso, né, de ser rejeitada. E o problema é que a rejeição, quando ela não é reconhecida, quando nós não reconhecemos essa raiz aqui dentro de nós não, se você não identifica, se você não reconhece, você não trata. E se você não trata isso, isso vai acabando fazendo com que você desenvolva comportamentos nocivos, comportamentos, que nem ela colocou aqui, frutos, né? A gente vai dando frutos através do nosso comportamento, das nossas atitudes, isso vai influenciando diversas áreas da nossa vida, né? Então, assim, aquela sensação que às vezes a gente tem de não ser boa o suficiente, de não se sentir capaz, de não se sentir importante, de achar que Deus não nos escolheu, que nós estamos esquecidas, sabe? Tudo isso não é uma dor passageira, não é uma coisa assim é só uma dorzinha, não, isso é uma ferida. E a gente precisa, toda ferida a gente precisa tratar. Se a gente não trata, isso vai se aprofundando, vai se transformando numa raiz, e é igual o câncer, né? Se você não trata ali logo no começo, aquilo ali vai se espalhando e vai afetando diversas áreas da sua vida. E essa raiz, ela influencia os nossos pensamentos, as nossas decisões e até mesmo os nossos relacionamentos, né? No trabalho, na família. Então, por exemplo, uma criança que foi rejeitada na infância, ela pode se tornar um adulto inseguro ou talvez um adulto agressivo. É uma forma que o nosso inconsciente, ele cria, ele desenvolve para poder sobreviver, né? Então, a gente vai entender um pouquinho de como que a raiz desse sentimento ela vai surgir nesse capítulo. E aí começa dizendo assim, no capítulo 1, ó, identificando a raiz da rejeição. Aí tem o versículo de Isaías 53:3, que fala assim: ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens, um homem de sofrimentos e dores, e que sabe o que é padecer e adoecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, nem tínhamos qualquer estima por ele. Quem é esse? Sobre quem está se referindo esse versículo? Tem alguém falando aí, Jesus. Jesus. O Lucas está falando aqui, ele está ali na sala e está cochichando. Jesus. Jesus, exatamente, né? Então, assim, esse versículo vai mostrar o quê? Vai nos mostrar que Jesus, ele enfrentou uma rejeição profunda, né? Na sua trajetória aqui na Terra, enquanto ele cumpria o seu ministério, né? E até o último momento da sua vida aqui, né? Antes de ser crucificado, ele sofreu uma rejeição profunda. E tudo isso não foi em vão, né? E é interessante a gente saber que quando nós somos rejeitados, Jesus, ele entende essa dor, porque ele passou por isso. E ele passou por isso justamente para nos libertar desse sentimento, para não nos deixar sermos escravos disso. Então, assim, a rejeição que nós sentimos, ele também sentiu, e ele venceu. E se o Filho de Deus, né, foi rejeitado, por que nós acreditamos que nós não vamos ser? Por que nós achamos, às vezes, que não vamos passar por isso, né? Só que a diferença é que ele não deixou que a rejeição definisse a sua identidade. E esse é um convite para nós, nessa noite, né? E aí, continuando aqui, ó. Muitas pessoas no mundo de hoje estão tentando provar o seu valor por subir a escada do sucesso. Elas parecem pensar
que se apenas conseguirem uma promoção no trabalho, uma casa maior, o carro do ano, se puderem participar de ciclos sociais corretos, então, finalmente, terão valor e ganharão aceitação. Como é triste ver pessoas envolvidas em perseguir tais práticas inúteis, sem nunca perceberem que a única coisa que realmente precisam é do amor de Jesus. O próprio Jesus não desfrutou a aceitação ou aprovação dos homens quando esteve na terra. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus enfrentou todas essas coisas, e é muito mais para que pudesse nos libertar da rejeição. Então, o que ela está querendo dizer aqui, né, que muitas pessoas, às vezes, estão tentando provar o seu valor, tentando conquistar coisas, tentando provar o seu valor. Por quê? Porque, na verdade, no fundo, é porque elas já foram rejeitadas, elas foram vítimas da rejeição, elas não sabem qual que é o valor que elas têm, e aí elas estão em uma busca desenfreada para serem bem-sucedidas, para terem sucesso. Só que lá no fundo, a motivação está justamente nisso, em provar o seu valor, porque lá no passado elas não se sentiram importantes, elas não se sentiram amadas, elas se sentiram rejeitadas. Então, a raiz está nisso daqui, né? O que a Joyce está tentando explicar é exatamente isso, que muitas pessoas vivem tentando provar o seu valor, correndo atrás do sucesso, correndo atrás de títulos, de reconhecimento, né? E às vezes não é nem porque as pessoas realmente desejam isso, mas é porque elas estão tentando fugir da dor da rejeição. E quantas vezes nós já nos pegamos assim, sabe? Tentando de alguma forma ser aceita pelas pessoas, tentando de alguma forma se encaixar no mundo de alguém, tentando ser aprovada, ser reconhecida a qualquer custo, né? Muitas vezes eu gosto sempre de falar isso, né, que às vezes a gente acaba falando, já fiz até um vídeo, coloquei lá no Instagram falando sobre isso, às vezes a gente fala um sim, só que no fundo a gente não queria dizer o sim, a gente queria dizer o não, né, só que a gente fala sim por medo de ser rejeitada, mas o que ela vai pensar de mim se eu falar que não? Então, às vezes a gente fala só para agradar, né? E isso é um sintoma de rejeição, né? Porque às vezes a gente está tentando compensar uma ferida antiga. Às vezes, lá atrás, lá no passado, alguém te falou alguma coisa que fez você se sentir que você não era suficiente. E aí, esse é o ponto de partida para o nosso estudo de hoje, né? Entender que muitas das nossas atitudes têm raízes emocionais profundas. E a rejeição é uma das mais comuns, é uma das feridas mais comuns, mas também é uma das mais silenciosas. E é isso que a gente vai aprender. Aqui na página 8, ela diz assim, ó, mas a rejeição não é apenas algo que o diabo usa para atacar cristãos. Milhões de pessoas de todas as partes do mundo sofrem a dor da rejeição. Aí ela diz assim, ó, há muitas causas de rejeição. Tem o abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, emocional, conflitos no lar, abuso, infidelidade no casamento, divórcio, rejeição de colegas, e isso traz muitas consequências. Tudo isso são formas de rejeição, são formas da rejeição ser plantada, da semente da rejeição ser plantada no nosso coração, na nossa mente. Nesse livro exploraremos tanto as causas quanto as consequências da rejeição, à medida que examinamos o que a Bíblia diz sobre vencer a rejeição por meio da obra consumada de Jesus. E aí, depois ela vai entrar aqui, citar o exemplo de um médico, né, que ele fez algumas observações importantes. Ela colocou aqui, Paul Towner, acho que é assim que se pronuncia, né?
E esse médico, quando ele estava fazendo pesquisas para escrever um livro dele que se chama Sofrimento Criativo, ele descobriu que uma grande porcentagem dos maiores líderes mundiais, eles tinham um fator em comum. E o que era isso? Todos eles, a maioria deles foram órfãos, ficaram órfãos. Outros foram vítimas de abusos ou foram citados. E o que isso quer dizer? O que ele quis dizer com isso, né? Que devido à dor que eles enfrentaram, devido a todos esses traumas, esse sentimento de rejeição, toda essa dor emocional, fez com que eles sentissem um sentimento de indignidade. E por isso eles se esforçaram muito. Isso motivou eles a tentar provar o seu valor. E aí, por conta disso, eles se tornaram bem-sucedidos, né? E aí também, nessa parte aqui do livro, ela fala sobre... Ela dá um outro exemplo cadê o nome do rapaz? Aqui, ó. David Brainerd. Aí ela fala que o pai dele morreu quando ele tinha 8 anos. E aí, depois, quando ele tinha 14, a mãe dele também morreu. Embora os pais dele tenham deixado uma herança muito boa para o David, ele cresceu com um peso interior emocional muito grande. Ele se sentia culpado pela morte dos pais, né? E aí ele acabou, por conta disso, ele acabou desenvolvendo, vamos dizer, que ele tinha que desenvolver a perfeição. Ele acabou nos comportamentos dele, ele achava que ele não podia errar, né? Ele se tornou muito perfeccionista, vamos dizer assim, por conta disso. E aí, ele foi um missionário, né? E ele fez ele criou um ministério muito poderoso. Só que por conta disso, por conta desse perfeccionismo dele, ele se desgastou muito, ele entregou toda a vida dele para fazer um bom trabalho, vamos dizer assim, para poder pregar, para poder ensinar. Só que isso acabou fazendo ele adoecer. E aí ele morreu com 29 anos. Então, o que ela diz aqui, ó? Ela vai dizer assim, na página 10. Quantos David Brainerd, sei lá, existem no mundo de hoje que estão se desgastando ao tentarem ser dignos de algo, ao escalar a escada do sucesso? Temos disponível a única coisa que verdadeiramente precisamos, o amor de Jesus, né? Então, a gente consegue perceber, né, que tanto o David aqui, quanto esses líderes mundiais aqui, o que motivou eles, talvez, não foi o amor, né? Mas foi o sentimento de provar o seu valor, de provar, assim, a sua... De ter validação das pessoas, né? Vamos dizer assim. Tudo isso a raiz era uma dor que eles tinham no fundo do seu coração. Eles tinham uma sensação de que não valiam nada, né? E tudo isso acabou se transformando numa obsessão por tentar provar o contrário para as pessoas, né? E é interessante a gente perceber que isso não quer dizer que o sucesso seja uma coisa ruim, não é isso que ela está querendo dizer. Mas a gente tem que prestar atenção na motivação que está atrás dessa busca pelo sucesso. Qual que é a verdadeira motivação, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes a gente está querendo crescer porque a gente se sente inspirada, ou porque a gente está querendo preencher um buraco, um vazio interior, né? Então, a gente tem que estar atenta em relação a isso. Aí, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Agora, cada uma pensa aí na sua vida, se existe alguma área da sua vida em que você sente que precisa provar algo para alguém. Talvez a sua família, talvez ao seu passado, talvez a você mesma, né?
E se existe isso, esse sentimento dentro de você, eu quero te dizer que você não precisa ficar se matando para tentar provar o seu valor para você mesma, ou para sua família, ou para quem quer que seja, né? Eu quero dizer para você que Deus, ele te escolheu antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer conquista, antes de qualquer validação, você é escolhida por Deus. Ele te ama, ele te escolheu. E ele vê quem você realmente é, mesmo com as suas dores, mesmo com os desafios, com as suas imperfeições, ele te ama, incondicionalmente. É o que ela falou aqui, né? É o amor de Deus, é nisso que nós temos que nos apegar. E aí, uma parte também que ela colocou aqui, no finalzinho da página 10, que eu achei interessante, ela colocou assim, ó, quero que todos gostem de mim, mas descobri muito tempo atrás que tentar fazer as pessoas gostarem de mim é uma tarefa árdua. E sabe o que é mais interessante? Quando parei de me importar com o que os outros pensavam ao meu respeito, pude ver que não havia tantas pessoas assim que realmente pensavam mal de mim. Percebi que o diabo colocava pessoas que não gostavam de mim por perto, na mesma proporção em que eu me importava com isso. Às vezes a gente fica tão preocupada, né? Ai, acho que fulano não gosta de mim. Ai, ela não fala direito comigo, sabe? Às vezes a gente se preocupa tanto com isso. E eu achei isso aqui interessante, que a gente não tem que ficar se preocupando com isso, né? E quando a gente para de se preocupar com isso, com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, essas pessoas simplesmente desaparecem, ela colocou aqui. Aí o próximo tópico fala sobre a rejeição e a cruz. A rejeição é uma das armas favoritas que Satanás usa contra as pessoas. Ele não espera muito para começar a plantar sementes de rejeição. Ele pode ter trabalhado em sua vida por anos. Talvez Satanás tenha até plantado essas sementes enquanto você estava no ventre de sua mãe. Sementes que o levaram a sentir-se sem valor e indesejado. Sabia que às vezes a gente tem esse sentimento e a gente não sabe da onde que veio isso? Da onde que veio esse sentimento de se sentir sem valor, de não se sentir importante, de não se sentir desejada. E isso, como ela colocou aqui, talvez foi plantado enquanto você estava no ventre da sua mãe. E isso aqui é uma coisa muito séria, né? Mas ela coloca aqui, ela esclarece aqui, não dê ouvidos a essas vozes que dizem isso, que você não tem valor. Ela diz aqui, ó, o diabo é um mentiroso, e este livro te ajudará a renovar a sua mente de acordo com a palavra de Deus. Deus diz que você é preciosa. E aqui eu quero abrir um parênteses, que a gente tem que estar atento enquanto a gente está lendo, enquanto a gente está ouvindo, para esses pontos chaves e para a gente alimentar lá os nossos, aquele lá, o que eu sou em Deus. Então, hoje mesmo, enquanto eu estava lendo aqui, eu já alimentei aqui meu caderninho aqui, ó, quem eu sou em Deus, eu coloquei, né? Você é preciosa, coloca aí o que eu sou em Deus, eu sou preciosa. Ele te escolheu, então coloca, eu sou escolhida por Deus, né? E aí aqui, mais embaixo, ela diz assim, ó, a rejeição não tem poder sobre minha vida agora, porque sei quem eu sou em Cristo, conheço o meu valor, sei que o meu valor não está naquilo que alguém pensa a meu respeito, mas naquilo que eu sei que sou. Eu sou aceita no amado. Eu coloquei isso no meu caderno aqui. Eu sou aceita no amado, né? E que cada um de vocês possa se apegar nisso, na verdade sobre vocês, o que cada um de vocês, o que Deus diz sobre você, não nas vozes que às vezes o inimigo sopra nos nossos ouvidos, né? Que você ouça a voz de Deus falando a seu respeito, que você é amada, que você é preciosa, que Ele te escolheu para fazer a diferença, que você é cabeça, que você não é cauda. Amém? E aí já estou caminhando aqui
para encerrar esse capítulo, diz assim, ó, uma semente, uma raiz, uma árvore. A rejeição, e ela, eu não vou ler, tá bom? Só para não ficar muito mecânico aqui, mas ela vai dizer que a rejeição, ela vai comparar a rejeição com uma sementinha, né? Tudo que a gente planta vem de uma semente, não é? A gente vai, planta a semente bem pequenininha, e aí o que acontece? Vai nascer o primeiro o quê? A raiz, né? A raiz lá escondida, e aí dessa raiz vai gerando outras raízes, e depois que começa a crescer, que sai da terra e começa a crescer. Então, ela vai dizer isso aqui, ó, que o diabo, ele não quer apenas plantar uma semente no nosso coração, na nossa mente, mas ele quer plantar isso bem profundamente, para que ela vá se desenvolvendo em uma raiz, e uma raiz vai crescer muito, e vai gerar outras pequenas raízes ligadas a ela. E, finalmente, isso vai se tornar uma árvore. E aí, ela faz um paralelo aqui, aquele versículo de Isaías, que naquilo que nós tivermos enraizados, isso vai determinar os frutos para a nossa vida. No que você está enraizada? Qual que é a raiz que tem dentro do seu coração aí? E aí, ela diz aqui, né, que a rejeição é uma das dores mais difíceis de suportar. A Thaís colocou aqui, leva tempo recuperar-se da rejeição, leva muito tempo, né? Tem pessoas que não conseguem sozinha, precisam de ajuda, apoio emocional, né? E isso é uma das dores mais difíceis de suportar. E ela atinge o nosso coração com força e pode fazer com que a gente se sinta que não tenha valor, né? Mas aqui ela coloca, nessa parte, ela coloca que Jesus morreu na cruz e ele suportou essa dor para que nós pudéssemos se sentir, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Quando Jesus estava naquela cruz pendurado ali, ele foi rejeitado pelos homens, né? A Bíblia diz que ele foi cuspido, que não fizeram caso dele. Ele não precisava passar por nada disso, porque ele era perfeito, né? Ele não tinha pecado, ele era santo, ele era o filho de Deus, mas ele suportou tudo aquilo para que nós fôssemos aceitos por Deus. Ele suportou tudo aquilo para que o preço fosse pago e nós nos sentíssemos aceitos por Deus, né? Então, hoje, nós não precisamos mais viver prisioneiros desse sentimento. Hoje nós podemos ser livres, ser libertas disso, porque a cruz, ela é um símbolo de perdão dos pecados, né? E ela também é um símbolo de restauração da nossa identidade. Nós somos filhas de Deus através da cruz, né? Nós somos herdeiras de tudo que Deus tem para nós. E aí ela coloca aqui nessa parte, né? É uma parte que eu achei interessante nesse tópico, é que ela fala aqui, ó, a sua árvore, você pode realmente rejeitar-se porque alguém mais o rejeitou, e então se torna cheio de confusão e tormento interior. A sua árvore começa a carregar frutos ruins da depressão, do negativismo, da falta de autoconfiança, da ira, da hostilidade, do espírito controlador, da crítica, do melindre, do ódio, da autopiedade, né? Então, olha quantas coisas ruins uma semente produz, uma pequena sementinha pode produzir, né? Pode fazer a gente se sentir depressiva, se sentir, ter esse pensamento negativo, né? Parece que nada dá certo, faz a gente não ter confiança em si mesmo, né? Mas, em nome de Jesus, se porventura existe dentro do seu coração aí qualquer raiz que seja de rejeição, que você possa ser liberta. Em nome de Jesus, nós seremos libertas, né? E o que nós podemos tirar aqui desse primeiro capítulo... Lucas, vê se é alguma coisa para mim, por favor.
que nós podemos tirar de lição aqui desse capítulo é que se a rejeição ela é uma raiz, né, nós podemos plantar outras coisas no nosso coração, arrancar essa raiz e plantar outras coisas, bons frutos, né, os frutos do Espírito Santo. Você pega para mim, por favor? Obrigada. Você vai lá e pegar, tá bom? Então, ela fecha aqui esse capítulo com uma frase que diz assim, ó: creio que Deus me chamou para ajudar o seu povo a caminhar em vitória. Você pode estar em sua jornada para o céu, mas está desfrutando da viagem, né? Isso aqui eu acho que é fundamental. Nós estamos servindo a Deus, né? Nós estamos indo para o céu, mas será que nós estamos desfrutando da viagem? Será que nós estamos vivendo uma vida plena ou nós estamos vivendo como escravas, vivendo como apenas produzindo esses frutos aí, né? Da rejeição, frutos que fazem a nossa vida ser amarga, fazem nós vivermos de forma desfavorável. Então, que através desse livro, né, estudar esses capítulos aqui, nós possamos aprender a ser livre de tudo isso, de todas essas ferramentas que o inimigo usa para nos aprisionar. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Já falei bastante, minha garganta está seca até. Thaís, quer compartilhar alguma coisa aí das suas anotações, daquilo que chamou sua atenção nesse capítulo? Eu também não tô legal, não. Hoje eu não acordei legal, meninas. Nossa, tô com a garganta doendo, eu tô espirrando o tempo todo. Eu acho que tem uma gripe aqui querendo me pegar. Tô bem ruim mesmo, a minha garganta. Ah, gente, aqui tudo que a autora falou aqui, querendo ou não, era algo que eu estava vivendo, não. Estou nesse processo porque a gente pensa, às vezes, que a gente não guarda nada, que não atinge nada, mas coisas do passado atingem, um desprezo, realmente uma rejeição, a gente se sentir, tipo assim, que realmente ninguém tá nem aí, ninguém se importa. Eu fui uma pessoa que cresci com os meus pais separados, não morei muito tempo com os meus pais, morava um tempo com a minha avó, um tempo com meu avô, um tempo com a minha mãe, e eu me senti muito tempo insegura, então eu criei um bloqueio. E por muito tempo eu fiquei assim, ó, igual essa frase aqui que ela disse, que esses frutos ruins, né, que a gente carrega. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu fiquei muito depressiva, eu vi meu tio se enforcar, então eu guardei muita coisa por muitos anos comigo. Então, eu tive que me apoiar em alguma coisa. E por muitas vezes eu tenho essa questão de que eu não sou capaz, que eu tenho um pouco, penso muito, não vou tentar, porque às vezes eu fico muito nessa questão negativa, sabe? Uhum. Então, o medo às vezes me trava em muitas coisas, então, esse capítulo, para mim, eu acho que esse livro vai ser um tratar comigo, porque vai ser só um complemento do que eu já tenho buscado, e só em eu ler, hoje eu fiquei sozinha em casa na parte da tarde, para mim foi uma flecha, assim, tudo que eu tô vivendo, entendeu? E eu creio que aqui, referente ao espírito, referente a essas boas novas, domínio próprio, mansidão, a fidelidade, a bondade de Deus, muitas coisas me pegou, mas o que mais me marcou nesse capítulo é que, de fato, o amor de Cristo, ele é o único que sobressair em tudo que a gente vive, e eu acredito que nele eu vou me curar completamente, porque eu já tenho buscado isso, e não adianta a gente falar para um, para outro, muitas pessoas não vão entender tudo que a gente viveu. Eu fui fruto de um abuso, então, assim, tudo que ela falou aqui nesse livro, para mim, foi um gatilho na minha vida. Fazia tempo que eu não sentia, então eu pensei assim, que, tô liberta, não, eu já perdoei, ele nem tá mais aqui, então, assim, mas para mim foi um gatilho quando eu comecei a ler esse livro. Eu li, reli, e a opinião de Jesus é o que importa, sabe? Às vezes, muitas coisas que a gente passa e a gente fica querendo a autoaprovação das pessoas. E quem tiver que caminhar com a gente, vai caminhar com a gente. Quem não quiser,
paciência, gente. A gente tem que se amadurecer mesmo. Eu acredito que é como uma frase que eu vi, que eu não tô com o caderno aqui, mas é do devocional da Viviane Martinello, que falou, acho que foi sábado, que as nossas raízes têm que crescer e se aprofundar primeiro para baixo. E eu acredito que Deus está fazendo isso comigo. Amém. Sabe? Então, assim, eu acho que esse livro veio muito de encontro com o momento que eu estou vivendo. Nossa, é muito. Só para realmente a gente se firmar mais na palavra mesmo e depender da palavra. E eu acredito que vai ser uma grande transformação para mim, sabe? De formar realmente uma identidade forte, sólida, né? Sim. Eu amei esse livro, eu amei mesmo. Ele caiu assim de. Por tudo que eu estou passando, ele está sendo muito bom. Você falou isso agora e veio bem de encontro com o que ela falou aqui, né? Que ela foi vítima de um passado de abusos, ela experimentou muita dor, muita rejeição em várias áreas da vida dela, e aí ela se converteu, começou a ir para a igreja, né? E às vezes ela tratava, por exemplo, um problema, uma questão emocional, ficava bem por um tempo, só que aí essa raizinha saía por outro lugar, através de outro problema. E aí ela tratava e ficava bem, né? E aí ela nos convida aqui a nos tornarmos estudantes da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é remédio, né? É cura para as nossas feridas. E é o que você falou aí da raiz mesmo, é interessante, porque às vezes a gente vê só, sei lá, minha vida parece que não dá certo, né? Eu não sei, não entendo porque que às vezes eu sou assim, eu ajo assim, e porque a gente às vezes só olha os frutos que a gente produz, né? E esse livro, ele vai fazer a gente olhar justamente para isso, para a raiz, mas de onde vem isso? O que é a causa disso, né? E a gente precisa tratar, não adianta só tratar o fruto sem saber o porquê, o que te leva a agir dessa forma e tratar isso, né? Então, eu tenho certeza que, em nome de Jesus, esse livro aqui vai ser um canal de cura para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vai fazer a gente identificar muitos problemas e tratar isso da forma certa. Pode falar, Thaís. Aqui fala assim, ó, no livro que estava complementando a leitura. Raízes firmes e um caráter tratado são fundamentais para nos sustentar enquanto cumprimos o propósito. E aí, em cima disso, fala lá em Colossenses, né? Que a gente deve se aprofundar nele as nossas raízes e sobre ele edifica a sua vida. Então, sua fé será fortalecida na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Porque às vezes a gente quer conversar com um e com outro, ou quer desabafar com pessoas que não têm baseio na palavra. Não. E, gente, na Bíblia ela é o livro que te cura, sabe? Então, esses livros estão sendo um complemento para mim em cima da palavra, e eu creio que a minha cura vai ser por completa, porque eu sei que eu estou buscando isso por mim. Amém. Então é isso, né? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Com a permissão de Deus, na próxima semana estaremos aqui estudando o capítulo 2, que fala rejeição, causas e consequências. Também tenho certeza que vai ser um capítulo muito bom, que vai falar muito conosco. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma semana de bênçãos, de vitórias, de milagres, em nome de Jesus. E até semana que vem. Prazer, viu, ter vocês aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Boa noite. Até, boa noite. Boa noite. Boa noite.